Lição 12. Advertência contra os falsos mestres. Falsos mestres. Pessoas que ensinam coisas erradas, coisas que não estão de acordo com o que está na Bíblia. Seria até melhor que fizessem isso de forma declarada, mas muitas vezes elas fazem, muitas vezes não, na maioria das vezes, elas fazem do meio do rebanho, a partir do meio do rebanho, ensinando coisas que não estão na Bíblia, doutrinas que não têm fundamento, com promessas que de fato não estão fundamentadas na Bíblia. Nós vemos nos nossos dias hoje várias igrejas, várias seitas, várias linhas que usam coisas esotéricas, óleos, unções e coisas que não estão escritas na Bíblia dessa forma, né? O seu uso, sua forma não está nesse contexto. E ludibriam pessoas, né, para que elas os sigam e através de renda, de dízimo e de coisas dessa natureza, conseguem tirar lucro, fama, poder e outros benefícios, entre aspas, deste rebanho lhe seguindo. Isso não é novo. Infelizmente, isso não é novo. Pedro dedica o segundo capítulo da segunda carta, da sua segunda carta, todo a essa questão dos falsos mestres. Não era uma coisa nova, Jesus já tinha advertido, Paulo falou isso a várias igrejas, por quanto estava acontecendo esses tipos de ensinamentos. E nos nossos dias permanece e continua acontecendo. Temos que ter muita atenção, temos que ter discernimento para que essas coisas não invadam as nossas igrejas, não invadam as nossas vidas. Nossas igrejas sempre vão ter, né, lobo no meio dos cordeiros. A gente vai ver na nossa lição textos que citam dessa forma. Essa é a lição número 12 da revista Palavra e Vida, edição 63. A revista Palavra e Vida é editada e distribuída gratuitamente pela Convenção Batista Fluminense através do site batistasfluminense.org.br. Essa edição 63 refere-se ao quarto trimestre de 2019 e tem por título, Motivações Cristãs e Estudos em 1ª e 2ª Pedro. Foi escrita pelo pastor Samuel Mori de Aquino. Já estamos na 12ª lição, quase encerrando esse ciclo, essa revista. Bom, o texto básico, como eu comentei, desta lição é o segundo capítulo da segunda carta de Pedro. Ela é bem grande, né? Então eu vou acabar não vou ler toda a carta para os irmãos, eu sugiro que leiam, né? Mas no primeiro tópico ele dá uma introdução dizendo que iam surgir vários falsos mestres e dali para frente ele vem citando as destruições e os castigos que Deus fez aos anjos, os moradores do antigo mundo, quando veio o dilúvio, falou sobre Sodoma e Gomorra e a libertação de Jó. Depois ele vem falar de outros castigos, de outras justiças que Deus fez executar por conta do mundo ímpio, né? E se ele destruiu o mundo todo, Pedro cita, se ele destruiu o mundo todo, uma cidade toda ou duas cidades todas, Sodoma e Gomorra, por que não destruiria esses que pregam e falam mentiras? No final, Pedro ainda revela, ele ainda cita que seria melhor que essas pessoas nunca tivessem declarado ou recebido a palavra, né? Porque usando a palavra contra, né, o que se crê, eles ficam num estado pior do que estavam sem a receber, né? E a gente vê isso. É difícil pregar para uma pessoa que já foi crente, entre aspas, né? Já foi crente no sentido de que conheceu a Bíblia, estudou a Bíblia, viu
alguns conceitos, aprendeu algumas coisas e usa esses textos para refutar de forma errada várias coisas, vários conhecimentos, várias argumentações que nós utilizamos. Eu vou ler os 3 primeiros versículos dessa carta porque eles são bem importantes. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Lá em Atos 20, né, já havia algumas advertências, Atos 20, de 28 a 32, sobre estas coisas. Atendei por vós e pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, Paulo falando, né? Eu sei que depois da minha partida, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. É que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, Paulo já estava lá atrás falando sobre falsos profetas que surgiriam no meio do rebanho. Pedro, então, está usando uma argumentação fundamentada e comprovada nas Escrituras e na sua experiência pessoal para refutar esses falsos mestres que surgiram e surgiriam ainda mais vezes na igreja. Interessante que ele coloca, assim como no passado teve falsos profetas, agora surgirão falsos mestres, ensinando coisas atualizadas. Então, se estão falando de Cristo, eu vou falar também errado. É isso que ele está falando. Vão aparecer pessoas falando isso. Não estamos falando daquelas pessoas que acidentalmente ou por pouca cultura acabam ensinando uma coisa errada. Isso pode acontecer. A gente está falando daquelas pessoas que fazem isso por maldade, que fazem com intenção de se enriquecer, né? Essas pessoas, elas são perdidas, elas não são crentes. Mas, muitas vezes nós não temos como identificar. Como identificar? Pedro falou lá atrás, no versículo 2 da primeira carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele bota lá: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Para identificar ensinos errados, falsos mestres, é necessário que nós cresçamos no conhecimento da Bíblia, é necessário que nós cresçamos no relacionamento com Deus, é necessário que nós cresçamos na nossa fé. É aquele processo de santificação que eu comento. É um processo de progressão, vamos dizer assim, né? Na intimidade, no conhecimento e no viver com Deus. Pedro já alerta isso. A Mateus 24:4, né? Jesus também alertou: cuidado para que ninguém vos engane. Há ainda uma questão com relação aos escritos de Judas. Há quem diga que Pedro usou os escritos de Judas ou Judas usou os escritos de Pedro. Eu creio que os dois viviam
numa época bem parecida, com problemas bem parecidos, né? Pode ser que tenha sim. Mas vamos lá. Presença dos falsos mestres. Então, Pedro começa a sua carta, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim haverá também entre vós falsos mestres. Então, Pedro está alertando que existe. Não se engane, existe. Existe na minha igreja, existe na sua igreja, existe em vários lugares. Pessoas que estão ali, né, parecem ser crentes, parecem seguir a Cristo, mas estão pregando coisas erradas, né? Eles não mantêm coerência com os ensinos de Cristo, né? Mateus 24:11 ainda fala lá, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É Jesus falando, numerosos, muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por que que enganam? Porque pregam o que as pessoas querem ouvir. A gente gosta de um bom discurso, a gente gosta de uma pessoa que fala bonito, que fala bacana, que usa ideias lógicas bonitas, bem encadeadas, que nos fazem entender coisas simples, que nos fazem pensar sobre coisas bacanas da vida, importantes, mas a gente não pode se iludir pelo ouvir. Não estou dizendo que todas elas são falsos mestres, de forma alguma. Muitas delas são excelentes pregadores. Só que eu tenho a obrigação de ouvir e confrontar com a Bíblia aquilo que está sendo pregado. Eu tenho a obrigação de ter discernimento para saber se aquilo que está sendo pregado é coerente ou não com o que Jesus nos ensinou. Por isso, Jesus dizia, cuidado para não serem enganados. Muitos falsos profetas apareceriam. Pedro já usou um outro termo, né? Muitos falsos mestres, né? Aliás, muitos falsos mestres, pessoas ensinando coisas erradas. E Paulo, lá em Atos 20, o texto que eu li um pedaço para vocês agora, sei que depois da minha partida, em outra tradução, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. No meio da igreja, existem falsos mestres no meio da igreja. Cuidado. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. Precisa estar atento. Pessoas que ensinam coisas erradas. Pessoas que muitas vezes têm credibilidade. O fulano de tal, aquele, poxa, mas ele é isso, ele é aquilo, ele fala tão bem, ele conhece tanto de Bíblia e o conhece tanto de Bíblia está levando a falar coisas erradas. Qual o perigo disso, né? Qual o perigo desses falsos profetas? Pedro, ele mostra aqui nos seus primeiros versículos, né? O perigo é que esses falsos profetas usam método dissimulado. Ninguém chega, se você quer convencer alguém de alguma coisa, a pior estratégia que existe é começar dizendo assim, você está errado. A partir desse momento, o camarada não te ouve mais. Se você chegar e confrontar o argumento de uma pessoa, ela vai desligar, né? E vai pensar, esse camarada quer me confrontar, vou me defender. Então, falsos profetas, falsos mestres não chegam dessa forma. Eles chegam distorcendo o assunto, mudando um pouquinho, falando de uma forma dissimulada, de uma forma disfarçada. E este é que é o grande problema. Eles ensinam algo que no final negam a Jesus e o seu sacrifício. Opa, calma! A gente não pode ter nada, nenhum ensinamento que chegue ao ponto de negar Jesus e o seu sacrifício. Se isso está acontecendo, sacrifício, ressurreição e salvação, calma, é a base
do que eu creio. Você está falando de outra coisa, menos daquilo que eu creio. Então, cuidado. E o resultado? Qual é o resultado disso? É destruição. Pedro diz que a destruição deles está certa e ele vai levar à destruição outros. Pior ainda, vai levar difamação à fé. Está aqui no versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, se a gente hoje tem dificuldades de pregar a Cristo e pessoas que fazem comentários que a gente sabe que não são comentários verdadeiros, mas baseado até em textos bíblicos e coisas dessa natureza, muitas dessas pessoas deixaram de conseguir a sua salvação, vão deixar de conseguir a sua salvação, porque foram convencidas por argumentos e difamações da nossa fé. É muito perigoso. É muito perigoso. E é importante a gente destacar, já falei algumas vezes, vou falar de novo. Pedro fala, no meio do povo. Não é de fora, não é de fora, é de dentro. É de alguém que frequenta a igreja, que está sempre ali, que parece ser um excelente crente, que tem um discurso coerente, que mostra conhecer a Bíblia, né? E acaba sendo respeitado por muitos pela postura, não pelo que fala. Eu, particularmente, coloco o meu pé atrás quando um pregador começa a pregar e começa a não usar a Bíblia. Eu já vi gente pregando sem usar nenhuma referência bíblica. Eu já vi gente pregando usando apenas mensagens de internet, pensamentos ou outros textos. Irmãos, não faz sentido. Não faz sentido você pregar sem usar o texto básico. O texto básico é a nossa Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse é o fundamento. Se alguém prega sem usar a Bíblia, algo de estranho há. Ok? Então, alguém conhecido no meio da igreja, né? De forma de agir, eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Heresia é aquilo que vai contra tudo o que Deus realizou, contra tudo que Jesus falou. Mentiras heréticas, né? Um fundamento importante aqui, uma coisa importante da gente entender, que Pedro está bem diretamente falando sobre os ensinos dos gnósticos. O gnosticismo é um movimento que vem desde antes de Cristo, mas ali no período cristão ele tentou se misturar no meio do povo cristão, né? No meio da fé cristã. Só que o gnosticismo ensina vai contra o que a Bíblia nos mostra, vai contra o que Jesus mostrou, pregou, fez, realizou, né? Ele atinge diretamente a pessoa de Cristo, a sua obra expiatória, a criação, o relacionamento direto com Deus, a realidade do pecado e a existência do pecado. São fundamentos importantes para a fé cristã. Existe pecado, ele não pode ser cometido, Jesus veio, morreu por nós para nos salvar. Qualquer um que diga que conhece a Cristo e que acredita em Cristo, mas que não acredita na sua salvação, não acredita em Cristo. Não acredita em nada do que Jesus veio fazer. Então não tem fundamento falar que aceita ou acredita ou segue a Cristo sem falar ou fazer aquilo que ele pregou. Para os gnósticos, né, Jesus não era o soberano Filho de Deus. Ele era apenas mais um daqueles pregadores, daqueles filósofos, daqueles expoentes
que era uma pessoa assim que teve muita fama. Para os gnósticos, Jesus não é o Filho de Deus, né? Então, heresia, né? Chegando a negar, versículo 1, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, né? Paulo, aos Coríntios, Colossos, né? Os Colossenses e Efésios, ele teve e defendeu algumas vezes alguns fundamentos, né? O mundo criado por Deus, esse é um outro item que os gnósticos refutam, né? Segundo eles, o mundo mau não poderia ter sido criado por um Deus bom. Não podemos nos esquecer que o mundo foi criado bom e o homem, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, pecou e resolveu seguir o caminho mau. E o homem destrói a natureza e o mundo criado por Deus. Os problemas que nós temos são consequências das coisas que nós fazemos. Então, não podemos atribuir a Deus a maldade que nós deixamos entrar no mundo, nós, seres humanos. Lá, então, Paulo defendia a criação não sendo... os gnósticos defendiam que a criação não era atribuída a Deus, né? E tinha uma ênfase na libertação pelo conhecimento, indiferença quanto à questão da moralidade. Então, em Colossenses 8, versículo 9, Paulo está lá falando algumas dessas coisas. Colossenses 2, versículo 8, cuidado para que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cuidado, que ninguém vos engane com vãs filosofias. Cuidado quando você ouvir alguma coisa que soar muito fácil, muito bacana, né? E que alguém use um texto fora de contexto, né? A gente diz que o texto fora de contexto vira pretexto. Então a gente tem que ter cuidado com essas pregações, né? A gente tem pregações que agradam os nossos ouvidos porque trazem coisas confortáveis, coisas que a gente quer na nossa vida, mas não é assim. Gnosticismo, então, eles distorcem a palavra de Deus, né, numa sutileza teológica, transformando a graça em uma licenciosidade pecaminosa, né? O homem se liberta pelo seu conhecimento, né, a destruição do corpo para que a alma, né, pelo conhecimento se salve, então vamos destruir o corpo, né? Então cuidado. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz nada disso, né? Sempre vão ter falsos mestres. Nesse caso aqui, Pedro, Paulo estão falando sobre essa linha que estava muito forte naqueles tempos. Hoje a gente tem algumas outras linhas de pregação, de sucesso através da Bíblia, de riqueza através da Bíblia, de você consegue tudo o que você pode porque você é filho de Deus e pronto, acabou. E não é bem assim, não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Tá, pedi e dá-se-vos-á, né? Mas também está, não recebeis porque pedis mal. Então, cuidado com esses ensinos. A condenação, terceiro tópico, a condenação dos falsos mestres. Propósito pelos quais eles vêm é advertido por Pedro, né? Ainda no versículo 3, a ganância, né? A ganância, também movidos pela avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ganância. Irmãos, hoje encher a igreja não é uma coisa difícil. A gente sabe o que pregar, entre aspas, para que a gente consiga encher uma igreja. Eu vejo muitas igrejas se preocupando com o número de membros. Eu não me sinto confortável com isso. Porque
número de membros é consequência do trabalho, é consequência da ação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que converto, não sou eu que trago eles para dentro da igreja. É o Espírito Santo que faz isso. O que nós temos que fazer é pregar. Eu tenho que pregar a todas as pessoas à minha volta, né? Pregar. Eu tenho que pregar para muitas pessoas, mas eu não tenho que ter como foco um resultado de uma igreja cheia ou uma igreja animada. Cuidado com esses adjetivos. Igreja cheia, igreja animada, não quer dizer uma igreja viva e salva. Não quer dizer uma pregação boa. Também não é ao contrário, não estou dizendo que seja ao contrário, né? Mas uma coisa não implica a outra. O pessoal que sabe matemática aí, eu não estou falando de ser somente ser, eu estou falando que igreja cheia não implica mensagem correta, né? Então, cuidado, porque existem hoje muitas pregações para encher igrejas. Igrejas fazendo louvorzão para atrair os jovens, fazendo um culto agradável, mas não a Deus, a nós. Você gostou do culto? Estava meio desanimado. Não, domingo passado o louvor estava bacana, estava animado. Que foco é esse? O que eu estou indo fazer na igreja? Eu estou indo na igreja assistir um show de música gospel, uma palavra motivacional para vencer o meu dia a dia, ou eu estou indo na igreja adorar a Deus? O que eu estou fazendo lá? Eu estou indo buscar ou estou indo levar? A gente que vai à igreja para buscar alguma coisa. Eu não preciso buscar nada porque Deus me dá tudo todo dia, o tempo todo. Eu preciso ir à igreja levar o meu louvor e a minha adoração. Eu vou à igreja para adorar a Deus com os meus irmãos. E quem tem que receber a adoração é o nosso Deus. Não sou eu que tenho que gostar da adoração, é Deus. É bem verdade, é correto e eu não vou contestar. Um louvor bem ensaiado, bem organizado, bem afinado, é muito bacana. Mas muitas vezes ele está bem ensaiado, bem afinado, bem organizado, cantando heresias. E como a gente tem cantado heresias no meio do nosso povo. Como isso tem acontecido. Cuidado, eles farão negócio por vós, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, palavras bonitas, mensagens de vitória, mensagens motivadoras, mensagens de promessas vazias, promessas que não nos trazem, não são verdades à luz da Bíblia, né? São discursos eloquentes. Lá no versículo 17, Pedro usa uma expressão bem interessante. Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Nuvens vazias, fontes sem água. Para que serve uma fonte sem água? Né? Para que serve uma fonte sem água? Para absolutamente nada. Para que serve uma nuvem que não tem chuva carregada? Não vai chover. Nada. É bonita de se ver. É bonita de enfeitar o céu, mas o efeito prático da chuva sobre a terra não acontece. Esses não são salvos. Eu vou ler para você os últimos 3 versículos desse capítulo. Porquanto, 20, 21 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado.
Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Esses tais que aparentam ter uma vida reta e digna e depois começam a pregar coisas como essa, não são ou não foram, em momento algum, de fato salvos. Eu não sou apto a julgar e dizer quem é ou quem não é salvo. Cada um sabe disso aí com Deus. Mas pelos frutos os conhecereis. E aquela árvore que não dá frutos bons não é uma boa árvore, infelizmente. Então, quando você vê o camarada seguiu por um bom tempo e depois está pregando besteira, falando besteira, ele de fato nunca foi salvo. De fato, ele nunca foi crente. De fato, ele não se converteu, ele se convenceu. A diferença entre convertido e convencido é que o convencido sabe que está errado, mas continua fazendo errado. O convertido é aquele que converte o seu caminho. Estava indo para lá e agora eu vou para lá. Mudei o meu caminho em 180 graus. Voltei. Vou voltar, vou andar em outra direção. Arrependimento, submissão a Cristo são de fato características de pessoas que são salvas. Essas que pregam coisas dessa natureza, a gente vê, a gente entende que nunca foram salvas. Sabe a parábola do pregador? As sementes que caíram pelo caminho, que caíram no meio dos espinhos, que caíram em terreno pedregoso, que não criou raiz, são essas. Jesus já tinha dito isso. Jesus já tinha nos alertado disso. Deus nos dê misericórdia, nos dê sabedoria, né? Mas também depende de nós a questão do crescimento. Precisamos estudar, precisamos interagir com Deus, orar, conversar com Ele, para que a gente possa, na nossa vida, crescer espiritualmente, para que a gente possa, no nosso dia a dia, estar buscando a Deus e aprendendo com a sua vontade, né? Lendo a Bíblia, orando e falando com Deus, nós conseguimos estar mais perto dele. Deus nos ajude a cada momento para que consigamos estar discernindo os bons e os maus, os falsos e verdadeiros mestres. Eu estou falando isso, mas eu creio e entendo que você deve pegar tudo que eu falo e que qualquer um fala e ir à Bíblia e confrontar. Ver se está certo, ver se está errado. É obrigação nossa, nós temos acesso. Deus nos ajude, né? Nos ajude a conseguir discernir o que é falso do que é verdadeiro. É uma preocupação estar atento a isso. Será que eu tenho conseguido de fato discernir o que é verdadeiro e o que é falso? Deus nos ajude, Deus nos oriente, Deus esteja conosco nesse caminho.